Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa de reflexão, de provocação, de questionamento, um programa que você pode participar através da minha página Padre Beto Bauru, colocando lá suas questões que estejam relacionadas ao tema que nós estamos abordando. E Humanidade Livre é uma expressão extremamente forte, não é? Humanidade, nós só teremos humanidade a partir do momento que sejamos livres, não é? A humanidade só é humanidade se houver a liberdade. Mas para viver em liberdade, eu preciso me tornar humano. As duas estão em inter-relação sempre. Eu só sou humano se eu vivo em liberdade e eu só consigo viver em liberdade se eu realmente for humano. Se eu não for humano, e Kant já dizia, o homem é o único ser que é capaz de se desumanizar. A abelha não consegue se desabelhar. O cachorro não consegue se descachorrar. Mas o homem sim, ele consegue se desumanizar. E infelizmente nós vivemos numa realidade extremamente desumana. Enquanto houver tanta discrepância social, tanta injustiça social, enquanto houver tantos políticos que buscam não o bem comum, mas os seus interesses próprios, enquanto houver corrupção, enquanto houver violência, enquanto houver violência contra a mulher, contra LGBTs, enquanto houver crueldade, nós ainda não conseguimos ser uma humanidade. E pior, não sendo humanidade, nós não conseguimos viver em liberdade. Nós somos vocacionados a sermos livres, livres da escravidão, livres da violência, livres da ignorância, livres da injustiça e livres não só de, mas livres para amar, livres para sermos pessoas realizadas, pessoas felizes, pessoas que fazem o bem. Enfim, humanidade livre é o nosso projeto de vida. E nesse programa tem a intenção de esclarecer vários pontos, vários aspectos da nossa vida. E como nós estamos nos aproximando do Natal, nós começamos o programa passado e eu aconselho a você a conferir na minha página no Facebook, na página da TVC Bauru, também no Facebook, o último programa, nós começamos a esclarecer para você que as narrativas que nós encontramos no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus sobre o nascimento de Jesus não são verídicas, ou seja, não aconteceram. Jesus não nasceu como está narrado nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Em primeiro lugar, somente esses dois evangelhos narram um nascimento de Jesus. Um nascimento mágico, um nascimento fantástico, um nascimento cheio de anjos e magos, estrelas. E tudo isso nada aconteceu, porque são histórias inacreditáveis que contêm muitas informações errôneas, historicamente não fundamentadas e não lógicas também. Bom, vamos só relembrar um pouquinho o programa passado. Eu havia dito que Lucas precisa levar o casal José e Maria para Belém, para Jesus nascer em Belém, porque Belém é a cidade onde nasceu Davi. E Lucas quer relacionar Jesus ao rei Davi. Então ele tenta fazer isso criando o que? Um recenseamento. Então, segundo a narrativa de Lucas, o imperador César Augusto, ele impõe um censo para aquela região, um recenseamento. Historicamente, esse censo não aconteceu. Ele só aconteceu 6 anos depois do nascimento de Jesus, que causou uma grande revolta por parte dos galileus. Inclusive um líder chamado Judas, o galileu, ele lidera essa rebelião. Mas isso aconteceu 6 anos depois do nascimento de Jesus e não no ano 0 em que Jesus nasce, ou deve ter nascido. E esse recenseamento também é algo absurdo criado por Lucas, porque todo homem deveria se recensear no lugar de origem e não no lugar onde ele trabalhava e vivia. Ora, Roma não se interessa pela árvore genealógica dos homens judeus, mas o que Roma quer saber através de um censo
é o que esse homem faz, quanto que ele ganha e aonde ele vive, para cobrar impostos. Um recenseamento tem um único sentido, a cobrança de impostos. Por isso que mulheres não se recenseavam, porque mulheres não trabalhavam. Aí José, então, vamos supor que esse censo tivesse acontecido e fosse realmente dessa forma. José pega a sua mulher e vai para Belém. Ora, um ato totalmente desnecessário. Por quê? Porque Maria não tinha nada que fazer em Belém. Porque Maria era uma mulher no último mês de gravidez. E José, então, faz com que Maria vá com ele até Belém, ao invés de deixá-la em casa. Ele poderia deixá-la em casa com os parentes, ir se recensear e voltar. Mas ele faz Maria fazer uma viagem íngreme, difícil, são 130 quilômetros até Jerusalém, e ele faz o caminho de Jericó. Lembrando que Jericó está a 250 metros do nível do mar e Jerusalém está a 750 metros do nível do mar. É uma subida íngreme. Não é? E Maria tem que fazer esse caminho desnecessariamente. Vamos supor que José tivesse feito isso realmente. Ora, chegam em Belém, Belém está superlotada, não encontram lugar, não é? E Maria dá luz no estábulo. Ora, isso também é desnecessário e também ilógico. Por quê? Porque Jerusalém está a 8 quilômetros de Belém. José podia ir até Jerusalém e encontrar facilmente hospedagem para Maria. Ou então ir até a cidade de Isabel, que fica ali pertinho também e que é prima de Maria. Maria poderia ficar muito bem hospedada, né, na casa da sua prima. Mas não, ele faz com que Maria tenha o menino no estábulo. Quer dizer, é uma história totalmente ilógica, além de cometer vários erros. Foi quando eu terminei o programa passado. Não é? Lucas menciona que Jesus nasce na época de Anás e Caifás. Ora, Anás vai terminar o seu serviço como sumo sacerdote no ano 15 depois de Cristo. E Caifás vai começar o seu serviço no ano 18 depois de Cristo. Quer dizer, os dois não são contemporâneos no seu serviço. Não é? Então Jesus não nasceu no tempo de Anás e Caifás, mas no tempo de Anás, e Caifás vai assumir o seu serviço no ano 18. Então, na verdade, nós não temos uma biografia do nascimento de Jesus. Nós temos uma criação do evangelista, do autor do Evangelho de Lucas, e uma criação cheia de erros, com uma narrativa totalmente ilógica. Não é? O único registro que nós temos, para você ter uma ideia, o único registro histórico que nós temos sobre a existência de Jesus, isso para mostrar para você também que muitas coisas dos evangelhos são criações, elas não são, os evangelhos não são biografias, não é? E portanto muitas passagens não são históricas, mas são criadas por pessoas que viveram depois de Jesus, não é? Mas de historiadores, o único registro histórico que nós temos de Jesus vem por parte do historiador Iosefos. Iosefos escreve assim: Albinos levou Jacó à condenação, aquele que era irmão de Jesus, chamado o Cristo. Este é o único registro que nós temos histórico da presença de Jesus na Palestina. Há uma citação do seu irmão, não é? Que era Jacó, que era irmão de Jesus, chamado o Cristo. Então a narrativa da infância de Jesus, como a gente conhece, né, que está no nosso imaginário, é uma narrativa que não corresponde à realidade. Então vamos agora um pouquinho para Mateus. Não é? Mateus conta uma outra história. Mateus não conhece o recenseamento. Mateus não vai citar recenseamento nenhum. Não é? E tem um porém aqui também. Mateus não tem a dificuldade de tirar Jesus de Nazaré, ou José e Maria de Nazaré, e fazê-los ir para Belém. Não, Mateus já começa dizendo que José e Maria viviam em Belém, ponto final. Ele resolve o problema simples assim, não tem recenseamento. Não, os dois já vivem em Belém. O problema de Mateus é fazer com que o casal, José e Maria, e o filho,
saiam de Belém e vão para Nazaré. Esse é o problema de Mateus. Como colocar José e Maria em Nazaré, já que Jesus é conhecido como o Nazareno, aquele que cresceu em Nazaré, pelo menos, não é? Então, se o problema de Lucas era fazer José e Maria sair de Belém e ir para Nazaré, sair de Nazaré e ir para Belém, o problema de Mateus é como fazer com que o casal saia de Belém e vá para Nazaré, não é? Bom, e aí Mateus então cria uma história também inventada, né, também ilusória, que Jesus nasceu em Belém, não é? E magos do Oriente chegaram nessa época em Jerusalém à procura do menino, não é? À procura da estrela, não é? E por que Mateus tem que fazer ele ir para Nazaré? Porque Mateus se baseia sempre no Antigo Testamento, tá? Ele sempre procura fundamento para a existência de Jesus no Antigo Testamento. Profecias, o que é uma coisa extremamente forçada, tá? Porque o Antigo Testamento não tem nada a ver com a história de Jesus. Mas Mateus encontra no Antigo Testamento uma profecia que diz assim: assim se cumpre o que falavam os profetas, ele será chamado de Nazareno. Essa é a profecia citada por Mateus, para dizer, olha, ele vai ter que crescer em Nazaré, não é? Porém, em Isaías capítulo 11, versículo 1, nós encontramos algo parecido, mas o texto é o Messias como Nezer. A palavra é Nezer, que quer dizer tronco, não quer dizer uma cidade. Talvez Mateus tenha interpretado Nezer como Nazaré, não é? O Messias é de Nazaré. Então, daí a necessidade de Mateus levar Jesus de Belém para Nazaré. Mas, na verdade, o texto não diz Nazaré, mas diz o Messias é Nezer, ou seja, o tronco, não é? É uma má interpretação de Mateus. Bom, mas a história que então Mateus vai criar é que chegam magos do Oriente à procura do rei dos judeus, que acabou de nascer. E isso chega até essa notícia chega até o palácio de Herodes. Herodes manda chamar os magos, conversa com eles, manda chamar também os seus sábios, e os sábios procuram saber aonde deveria nascer o rei dos judeus, ou o Messias esperado. E encontram também uma outra profecia que diz que Jesus o Messias deveria nascer em Belém. E aí então Herodes manda os magos irem encontrar o menino em Belém, não é? E depois recomenda a eles voltarem para avisá-lo aonde o menino estava, para que ele também pudesse adorar o menino. Bom, os magos vão, encontram o menino, eles são sempre guiados por uma estrela, não é? E ao encontrar o menino, adoram o menino, oferecem presentes ao casal e depois são avisados em sonho que eles não devem retornar a Herodes. Então eles vão por um outro caminho até a sua terra natal, não é? Não voltam a Herodes. O que Herodes faz? Manda matar todas as crianças de Belém. Só que antes, Deus avisa José da morte dessas crianças, o que Herodes iria fazer, e José então foge com o menino e Maria para o Egito, até quando ele é avisado que todos que queriam matar o menino estavam mortos. Então ele poderia voltar para a Palestina, e ele volta então para Nazaré, cumprindo a profecia mal interpretada por Mateus, que é a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Agora, para chegar então a Nazaré, Mateus cria toda essa narrativa e faz com que Jesus vá para o Egito. Tá? Por quê? Vem aqui uma outra previsão, né? uma outra citação do Antigo Testamento que Mateus utiliza para fundamentar essa viagem para o Egito. Ele diz assim, é uma profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei meu filho,
Porém, a profecia não se refere a Jesus. O meu filho aqui, nessa profecia, significa o povo de Israel. E todo o texto é assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, esse meu filho é Israel, e não Jesus. Mas Mateus reinterpreta essa previsão de Oséias, colocando isso forçosamente na figura de Jesus. Bom, os magos do Oriente são guiados por uma estrela até Belém, uma estrela que acaba se tornando a estrela da morte, não é? Porque afinal de contas essa estrela vai indicar aonde Jesus está, e é claro, isso vai provocar a morte de muitas crianças, né? E agora, se nós também temos que nos questionar se José e Maria viviam em Belém, ou seja, se eles não vieram de Nazaré, como mostra Lucas, mas eles já viviam em Belém, então por que nascer num estábulo? Não é? Por que nascer numa gruta ou num estábulo entre animais? Se eles viviam em Belém, eles viviam numa casa. Então essa história está muito mal contada, não é? Essa estrela deve ter levado então eles a uma casa, não é? Em Lucas, o casal espera 14 dias, que é o tempo do resguardo, da purificação, que a lei judaica determina, e depois retorna para Nazaré. Mateus não, Mateus conta toda essa história da matança das crianças, não é? Por parte de Herodes, e faz José fugir com Maria para o Egito. E por que nascer em Belém? Não é? Aqui vem uma outra profecia que Mateus se utiliza. E tu, Belém, de ti sairá o que governará Israel. Essa é a profecia que se utiliza, é Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Porém, se vocês lerem o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 6 e versículo 8, vocês vão ver que o texto, o Senhor de Israel deve nascer em Belém, mas esse Senhor de Israel não tem nada a ver com Jesus, porque justamente o texto de Miqueias, todinho, o capítulo 5, de 1 a 8, vai descrever um Senhor de Israel que é sanguinário e que é guerreiro. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus não foi sanguinário e nem guerreiro. Mas Mateus, ele pinça uma frase da profecia de Oséias, do capítulo 5, não é? E não descreve o resto, é claro. Não é? Dizendo que Belém é a cidade onde Jesus nasceu. Uma coisa totalmente absurda. A história das crianças também é absurda. Não é? E ele se utiliza de outra profecia para isso, não é? Que é a profecia de Jeremias, capítulo 31, de 15 a 16, que diz assim: assim diz o Senhor, uma vez se ouviu em Ramá lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Porém, o texto faz referência a Ramá. Ramá é uma cidade que fica a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Belém fica a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Quer dizer, essa profecia da morte das crianças não tem nada a ver com a história de Jesus e com a história que Mateus está contando. Também uma outra coisa muito mal interpretada aqui, ou mal contada por Mateus, não é? Melhor dizendo, Herodes manda matar as crianças, só que José é avisado antes por Deus, não é? Por isso que ele foge para o Egito. Então aí vem a pergunta: que Deus é esse que não avisa também os outros pais que acabaram de ter as suas crianças? Então por que só avisar a José e não avisar aos outros pais? E também uma questão em relação a José: que pai é esse que não compreende a aflição dos outros pais e não avisa os outros? Olha, vai acontecer uma tragédia, Herodes vai mandar matar todas as crianças de Belém. Isso deveria ter sido espalhado pela cidade. É uma cidade muito pequena,
por sinal. Então, essa história está muito mal contada, que Deus é esse que só avisa José e não os outros, e que homem é esse, né, que não avisa também os outros dessa tragédia. Um segundo ponto é Herodes, ele tem uma atitude aqui extremamente desnecessária. Por quê? Porque Belém é uma cidade muito pequena. Então bastava ele enviar espiões para encontrar uma família, que devia ser entre 20 ou 30 famílias, uma família que teve uma criança nessa época. E melhor, uma família que foi visitada por estrangeiros, não é? Então só pode ter uma em Belém, que uma família que teve uma criança agora e que foi visitada por estrangeiros. Era totalmente desnecessário matar todas as crianças, não é? Ser tão impopular assim, não é? Herodes poderia mandar espiões seguindo os magos ou espiões depois para conferir qual família foi visitada por esses magos. Herodes, ele não foi assassino das crianças de Belém. Tá? Primeiro, que não teve crianças assassinadas em Belém. Segundo, Herodes não foi assassino. Herodes foi assassino de crianças, sim. Tá? Herodes não era bonzinho. Tanto é que o imperador Augusto, ele tinha um ditado, ele dizia assim: eu prefiro ser um porco na casa de Herodes do que um filho. E por que o imperador Augusto dizia isso de Herodes? Porque Herodes era judeu, e judeu não comia porco, não come porco, carne de porco. Então, Herodes não matava porcos, não é? Mas Herodes matou 3 dos seus filhos, não é? Então, Herodes não era florzinha que se cheirasse, não é? Era alguém que realmente não tinha uma boa índole, não é? Então, ele foi assassino de crianças, sim, dos seus próprios filhos, não é? Mas ele não é o assassino das crianças de Belém, né, como Mateus narra. E aí a gente encontra também, a partir dessa história, a evolução dos magos. Mateus narra somente que os magos vieram guiados por uma estrela à procura do rei dos judeus que acabou de nascer, não é? Ele só cita magos, não é? Bom, aí no ano 253 depois de Cristo, Orígenes, ele estabelece que foram 3 magos. Por quê? Por causa da lógica de serem 3 presentes. Então, se eram 3 presentes, deveriam ser 3 magos. Então, a partir de Orígenes, em 253 depois de Cristo, então nós temos a noção de 3 magos, tá? E depois também, através de Cesários, um outro teólogo e bispo de Arles, em 542, vai se estabelecer que eles não são só magos, mas eles são reis. Eles são 3 reis magos. Vejam bem como o homem vai criando as histórias, e hoje nós temos no nosso imaginário uma história que não tem nada a ver com Jesus Cristo. No século VIII, criaram o nome dos 3. Então, um chamava Gaspar, outro Melquior e outro Baltazar. Não é? E depois, então, estabeleceram a idade deles, também no século VIII. Um era jovem, o outro era de meia idade e o outro era da terceira idade. E do final do século VIII também, para completar, estabeleceram que cada um veio de uma das partes do mundo. Não é? Um veio da Ásia, outro da Europa e o outro da África. Não é? Porque no século VIII ainda não se conhecia a América. Né? Mas, então, dessa forma foi sendo criado, e hoje na Catedral de Colônia, na Alemanha, tem lá as relíquias dos 3 reis magos, não é? A ossada desses 3 reis magos, não é? Que são os ossos deles, que até hoje é venerado, que por sinal foram roubados de Milão. Estavam originalmente em Milão e aí foram roubados de Milão e colocados na Catedral de Colônia, na Alemanha. Bom, eu estou dizendo tudo isso para desmistificar essa história de Jesus nascido numa manjedoura,
visitado por magos, magos que são guiados por uma estrela que consegue indicar exatamente onde essa criança está, como também o recenseamento de Lucas, não é? Na verdade, Mateus leva Jesus ao Egito para dizer que Jesus é o novo Moisés. Não é? É isso que ele está querendo dizer. Mas isso também é muito mal construído. Por quê? Porque Jesus não teve nada a ver com Moisés. Moisés foi legalista, Moisés, enfim, foi um líder completamente diferente de Jesus. Não é? E Lucas, por sua vez, não é? Ele quer fazer a relação de Jesus com Davi, colocando Jesus, tirando Jesus de Nazaré e colocando Jesus em Belém. Não é? Mas Jesus também não teve nada a ver com Davi, porque Davi foi um guerrilheiro no início, depois foi um grande rei, um ditador, não é? Mandou matar vários homens, mandou matar líderes de tribos que não o aceitavam como reis, enfim, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então toda esse folclore, não é, que nós hoje vemos, não é, nas igrejas, o presépio, a imagem de Jesus no estábulo com animais, a visita dos 3 reis magos, tudo isso é uma construção. Afinal de contas, aonde Jesus nasceu? Em Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré e com certeza não teve anjos, não teve anunciação, não teve sonhos, não teve, enfim, nada disso no nascimento de Jesus. Jesus nasceu como qualquer um de nós, não é? E como qualquer um de nós, ele se tornou verdadeiramente humano, como qualquer um de nós pode se tornar, e pregou a mensagem de amor dele pelo mundo. Viver o Natal é uma coisa bem diferente do que construir um presépio ou imaginar que Jesus tenha nascido dessa forma. Não foi tão romântico assim, não é? Mas foi o nascimento de uma grande criatura, não é? Que transformou a história da humanidade. Num próximo programa, nós vamos tentar abordar o que é viver o Natal. Uma ótima semana para você e até o próximo Humanidade Livre.